Olá, nossas saudações. Nós estamos aqui mais uma vez reunidas com uma alegria muito grande, porque estamos no projeto Refletindo Joana de Ângeles, com o apoio, com o incentivo, com essa mão acolhedora do nosso Centro Espírita Discípulos do Evangelho, com o braço social Lar Irmandice. Esse projeto, ele é de fortalecer a nossa alma, não é, meu irmão? Ele fortalece a nossa alma, revigora sempre o nosso ser, porque nós estamos com esse firme propósito em trazer os estudos de Joana de Ângeles a todos. E a série psicológica, ela é composta por 16 livros, e vejam só, hoje nós vamos estudar o 15º livro. Tamo lá, daqui a pouquinho concluindo a série psicológica. E claro que nós já estamos preparando uma segunda etapa desse projeto de maneira muito amorosa e seguindo com Joana, sempre com Joana, que enlaça Jesus, Kardec, a psicologia profunda e tudo aquilo que nós aprendemos com essa doutrina iluminada, que é o Espiritismo. Então, minha irmã, vamos começar a comemorar, porque já estamos no 15º, daqui a pouquinho, finalizando a série psicológica, e é um imenso prazer estar com você, viu? Essa caminhada construída com essa amizade, com essa reciprocidade tão grande. Eu também sou muito feliz de estar contigo, minha irmã, e com todos que estão acompanhando o nosso estudo. E como você disse, a continuidade do nosso projeto está no forninho já. Daqui a pouco a gente vai estar dando trazendo as novidades, trazendo mais informações, mas vamos aproveitar e estar estudando esse livro que é muito profundo, ele é muito lindo, ele nos toca. E assim, como é importante esse momento, aproveitando até para agradecer o SED por esse espaço, e também a Joana, e por toda a espiritualidade, por proporcionar para nós essa oportunidade que transforma nós mesmos, Edna, que estamos fazendo estudo. Sim. E esperamos que a todos que estão aí acompanhando os estudos, porque é uma grande oportunidade aí nesse processo de evolução, que todos nós, estamos nessa reencarnação, nessa jornada buscando. Então, hoje o livro é Em Busca da Verdade, então, dentro dessa busca, hoje eu e a Edna vamos tentar traduzir um pouquinho do que é essa busca, né, Edna? Do que é essa busca. E é muito profundo, sabe, Rê, quando você fala de tantas pessoas envolvidas nesse projeto, eu fico pensando, estamos nós aqui, falando, e quantas pessoas por trás, Nós temos o apoio do pessoal da mídia, que trabalha com as redes sociais, que divulgam, que postam, que nos auxiliam, A diretoria do SED, que acolheu o projeto, que entende que é tão importante nós trazermos os temas atuais, nós podemos trabalhar a nossa evolução espiritual através dos ensinamentos da psicologia, unificada ao espiritismo, Então, são muitas pessoas envolvidas, são os amigos que chegam, que dão ideia, que trazem um repertório novo, um livro, uma indicação, o pessoal da AME que nos fortalece, sempre trazendo um conteúdo novo, e nós vamos ali, acumulando as leituras, Rê? Pois é. Aqui na minha frente, a minha pilhinha de livros que estão na fila, para a gente conseguir dar conta, Assim, a gente torce para que nesta encarnação a gente consiga dar conta de todos eles, né, Edna? A gente está tentando, mas assim, eu não sei se é como acontece contigo, né, Edna, que é assim, brota. Os livros vão brotando na nossa casa, na nossa frente, e aí a gente não resiste, né, Edna? Não resiste.
E vamos seguindo, né? Porque esse projeto de Joana, ele é para outras encarnações futuras, né? Nós temos tantos planos para ele que nós vamos precisar de algumas encarnações para frente, que assim seja. Exato. Então vamos em busca da verdade, meus irmãos. Que livro incrível, 15º livro da série psicológica. Joana nos presenteia com uma introdução de arrepiar. 2009 é o ano que ela faz em fevereiro de 2009, essa introdução que ela coloca ali para Divaldo, e ela começa, né? Conhecereis a verdade vos tornarás livres. João. Então, Joana, nesse livro, vem nos trazer qual é essa verdade. Que verdade é essa? É a verdade que nós ouvimos através da religiosidade, da filosofia, dos atavismos, né? Qual é essa verdade libertadora? Ela vai nos provocando, começa nos provocando, né? E trazendo a ideia de uma unicidade, que nós possamos entrar em contato do conhecimento do uno, daquilo que vai nos unificar, daquilo superior a um conhecimento que a ciência traz, que os conhecimentos filosóficos trazem. Então, ela vai fazendo esse despertamento um pouquinho além. Joana gosta disso, de nos instigar para algo além daquilo que nós já vivenciamos e aprendemos. E, incrivelmente, ela chama a atenção para uma questão importantíssima e que, por vezes, passa despercebido por nós. Não de maneira, digamos assim, como se nós quiséssemos não perceber isso. É porque foge mesmo. Foge porque, às vezes, nós estamos correndo com tantas questões burocráticas do nosso dia a dia, tantos compromissos, tanta questão ligada à modernidade, e deixamos passar o processo da intuição. É a intuição que vai nos levar a esse despertamento, a essa busca, a esses insights que nós vamos tendo, da questão que vai nos alertando, fazendo com que nós possamos nos conectar com as leis de Deus que estão arquivadas dentro de nós. Nós temos a divindade em nós. E devagarinho nós podemos acessar. Então, ela vai nos provocando. Você está acessando a divindade que existe dentro de você? Você está conseguindo esse acesso? Ou você está passando pela sua trajetória sem fazer relação com essa questão tão importante e tão necessária? É por aí, Rê, que a gente começa a pensar? Sim, eu acho, e acho bem importante você trazer essa questão da intuição, né? Porque muitas vezes, e essa superação, muitas vezes as pessoas acreditam que a evolução ela vai se dando pelas questões materiais, pelas conquistas aí, assim, tecnológicas, científicas, e isso acaba sendo até ali um auxílio, né? A gente vai falar assim, um apoio para esse processo de evolução, mas essa intuição ali, ela só é possível a partir dessa autodescoberta interna, que ela vai nos convocar através desse livro, né? E ela já começa instigando no prefácio, né? Como fazer essa autodescoberta? O que a gente precisa burilar? O que a gente precisa superar para que essa intuição fique mais fina, mais verdadeira, mais ali, né? Mais conectada com isso, integrada e conectada com o nosso eu mais profundo e esse divino em nós, essas leis divinas, para que a gente possa realmente evoluir e encontrar esse processo
de transformação e de transcendência. Então, é esse convite que ela deixa para nós, e para isso, né, ela deixa claro que vai precisar desse equilíbrio da mente, do corpo e da emoção para que isso seja possível. Então, ela vai convocando, e durante todo o livro, ela vai falando desses atributos, dessas questões, para que a gente possa evoluir verdadeiramente, né? E assim, ainda no prefácio, ela nos alerta que para trazer esse conhecimento integral, para nos conectar com essa divindade, ela vai utilizar das parábolas. Sim. Então, ela já traz Jesus ali, ela já avisa que, olha, nós vamos fazer um estudo aprofundado das parábolas para que nós possamos compreender o quanto que existe de potência no que Jesus quis nos colocar através desse ensinamento maravilhoso que vem com as parábolas. Então, no correr do livro, e é interessante nós falarmos também que, conforme nós vamos percorrendo o livro, nós vamos entendendo quanto ele tem bastante conceitos teóricos da psicologia. Mas Joana, como ela traz muitos conceitos, ela sabiamente interliga esses conceitos com as parábolas, com os ensinamentos. Então, ela vai exemplificando o tempo todo. Isso nos auxilia a compreender, a integrar mais esses conceitos da psicologia. Então, é um livro profundo, sim, é inegável. Nós, inclusive, utilizamos esse livro bastante no nosso artigo, né, Rê? Exato. Bastante mesmo. E é um livro que ele tem esse aprofundamento, mas ele está sendo passado de uma maneira muito didática. Se nós, de fato, nos atermos a essa leitura, nós vamos compreendendo o que Joana quis falar. É uma delícia essa leitura, porque o tempo inteiro ela vai nos convocando para a nossa responsabilidade perante a nossa vida, perante aquilo que passamos. Ela, de novo, nos conecta ao entendimento do sofrimento, ao entendimento dos percalços da vida. Então, é um manual, né? Como é que você falou agora há pouco, Rê? Manual do processo de individuação. Isso. Se você entender e aplicar, no final, você consegue fazer a individuação. Para mim, é o manual de instruções, gente. Então, se vocês, em algum momento dos nossos estudos, né, recebeu esse termo, assim, individuação, e entendeu, né, a importância disso, leia, releia, em busca da verdade, deixa de livrinho de cabeceira, né, assim, para ler toda noite, porque eu acho que vai ajudar bastante. Vai ajudar muito. E assim, nós sempre tentamos passar de uma maneira didática o quanto a individuação, esse termo muito utilizado na psicologia profunda, ele tem um limiar muito tênue com o que nós aprendemos na doutrina espírita, né? Porque quando nós estamos lá na casa espírita, assistindo palestra, frequentando as aulas doutrinárias, né? Enfim, conversando, lendo qualquer tipo de livro, nós somos convocados para esse olhar interno. Nós falamos muito da reforma íntima, entrar em contato com tudo aquilo que é bom, que não é tão bom, na nossa personalidade, no nosso eu profundo, e a individuação é esse momento mesmo de eu estar integrando tudo isso, é muito parecido, né? É assim, exato. Claro que ela é muito maior do que isso que eu estou passando, mas assim, ela acaba sendo um parâmetro interessante com a doutrina, que é esse chamado que nós temos para uma integração, para uma evolução. E a individuação está muito atrelada a isso, ao que nós podemos ser, vir a ser. Interessante pensar nisso. Exato. E aí ela começa com o ser humano e a sua totalidade, né, Edna? Então, ela vem trazendo o ser humano com os complexos, esses elementos aí que nos toma, né, que são esses conteúdos internos que a gente precisa trabalhar.
E, assim, ela fala, ela traz esse olhar de transcender uma análise superficial. Então, às vezes, no dia a dia, a gente vai percebendo, né, a nossa dificuldade ali com uma coisa ou outra, mas assim, poxa, vai que a gente pode falar bem ou mal, a gente vai mais para frente estar falando disso, mas às vezes a gente fala assim, o mal que eu tenho em mim, mas eu olho muito superficial, e o que a Joana vem trazer nesse capítulo é esse olhar mais profundo, né, deste conflito interno que vai acontecendo conosco. Então, desse ser, né, simples e ignorante, que durante as reencarnações vão obtendo grandes aquisições, vão trazendo tecnologia, mudança evolução da ciência. Porém, né, enquanto ele fica preso só nessa questão material, ele não está fazendo essa análise profunda sobre o si mesmo. E aí ele vai encontrando esse vazio existencial. Então, até coloquei, né, que assim, a tecnologia, a ciência, a parte material, ela é importante para um conforto enquanto a gente faz esse processo. O que acontece é que, às vezes, a gente vai beirando a questão daquele egoísmo no sentido de eu quero tudo para mim, eu só quero o melhor, e vai esquecendo aquilo que é tão importante dentro desse processo, que é aquilo que é interno, e o outro que a gente se relaciona. Né? E aí, durante o texto, ela vai trazendo da bipolaridade do ser humano, mas é uma bipolaridade diferente. Né? Às vezes o pessoal já vai falar assim, quer dizer que todos nós somos bipolares? Não, é esse conflito ego e self. Então, o que a gente pode traduzir um pouquinho da questão do ego? O ego é o nosso consciente, né? E é aquele... ele é muito importante, que eu falo, porque ele dá aquela noção de identidade, ele busca uma segurança, um cuidado, porém, às vezes ele quer tudo do jeito dele, seguro, né? Às vezes não querendo sair da zona do conforto, e o self, que é o nosso eu mais profundo, ele vai querendo aquilo que faz sentido para nós. Então, às vezes, o ego só vem falando assim, preciso trabalhar muito, quero mais, quero muito, 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 e a gente adoece. Aí o self internamente, não, você tem que buscar outras coisas além do trabalho, né? Olha, você pode fazer outra coisa, então fica esse conflito interno. Então, nós temos essa estrutura, né, interna, no qual o processo de individuação, essa busca da verdade, ela vai se dar através desse confronto e desse autoconhecimento para ver se, poxa, eu só estou trabalhando em função do ego ou eu estou buscando o equilíbrio entre os dois. É isso, né, Edna? E é tão bonito porque quando ela fala da intuição, é o nosso self falando conosco. Quantas vezes na nossa vida nós, de repente, começamos a pensar em coisas que antes não faziam sentido. Eu começo a valorizar, começo a querer apreciar algumas questões mais profundas da minha existência. Então, esse self ele vai dando esses sinais daquilo que nós verdadeiramente precisamos viver. E é como a Rê disse, o ego ele é maravilhoso, ele nos ajuda, ele nos dá uma noção de dever, de responsabilidade, mas quando ele trabalha a serviço do self, é uma aliança que nós em psicologia vamos falando dessa integração. Então ele vai o quê? Nos ajudando para que nós possamos desenvolver aquilo que precisa ser feito para o nosso amadurecimento espiritual. Né? Então, assim, por exemplo, eu trabalho na casa espírita, eu tenho meu labor, tenho família, sou uma pessoa também individual, tenho os meus amigos, como que eu vou dar conta de tudo isso? Meu self está me chamando para estudar, eu quero estudar, eu me inscrevi na casa espírita, como que eu vou dar conta disso? Aí o ego chega lá e fala assim, vamos organizar? Se no dia do estudo você deixar a sua casa mais organizada, você
deixar suas coisinhas preparadas, você rever o horário do seu trabalho e tal. Aí o ego dá o quê? Uma organizada para quê? Para aquilo acontecer. Então ele está a serviço desse self. Olha que bonito. Né? Agora, quando o ego ele não quer sair do que a Regina está falando, dessa zona de conforto, ele começa a ver impedimentos. Ah, não. Desculpa, né? Inventar desculpa. Isso eu não quero, não vou conseguir, isso é muito cansativo, isso é muito pesado para mim. Então, nós precisamos estar esperto, sempre muito esperto, porque muitas vezes esses limites que nós mesmos vamos colocando nos impede desse amadurecimento psicológico. E Joana vai falando muito sobre esse amadurecimento no fluir desse livro, né? Que somos nós que fazemos esse impedimento. Exato, exato. Profundo, né? Já vai aprofundando, viu? Exato. E o quanto ela vem trazendo, né, dessa questão da gente precisar olhar, e eu acho que se vocês forem percebendo nos estudos, a gente falou alguns momentos de sombra, né, o termo que ela traz a sombra. Então, para que tenha esse equilíbrio, a gente precisa superar as sombras, que as sombras são os medos, né, as sombras são... esses impedimentos que a gente vai criando na jornada, que o ego vai pegando ali, olha, não posso, imagina eu fazia curso da doutrina de sábado à tarde, e eu vou deixar meus filhos lá sábado à tarde para ir para a casa espírita fazer estudo? Não vai dar. E aí, assim, a gente vai restringindo todas as possibilidades que nós teríamos para a realização daquilo que é importante. Verdade. E aí Joana vai começando logo no segundo capítulo a trazer parábolas, né? Ela traz a parábola do filho pródigo para nos fazer entender alguns conceitos, né, da psicologia profunda, para nos fazer compreender os recursos que essa parábola tem para nos fazer pensar sobre a nossa própria história de vida. Então, é um recurso valioso, né, Rê? Assim, a forma como ela traz a parábola. Exato, exato, porque assim, ela vai como se ela fosse traduzindo ali, dando um desenho, né? Como se a gente pudesse ali ter uma imagem desse conflito, dessa dinâmica, de como superar tudo isso. Então, é muito importante quando ela traz isso. E também, a gente está acostumada com as parábolas, né, Edna? E aí, assim, a gente ouve na casa espírita, é um escritor, um outro, né? Um palestrante vai trazendo de uma forma e ela traz, olhando para esse olhar, trazendo esse olhar psicológico para as parábolas. É. E assim, quando esse filho, né, ele quer todos os privilégios materiais ali daquele pai, né, toda essa fortuna que é ligada a essa matéria, ele vai para o mundo dos prazeres, ali é revelado o que a gente está falando um pouquinho, agora há pouco, sobre essa sombra. Essa sombra ali acaba aparecendo, esse materialismo, essa necessidade de ter essa riqueza, tudo desfrutado prazer, né? E essa ida para esse país longe, né, que é colocado ali, para aquele lugar longe, a gente fala assim como uma analogia, né, no sentido de deixar esse pai, deixar esse outro irmão e poder usufruir. Quantas vezes que nós também não queremos no nosso dia a dia desfrutar de prazer, de nos sentirmos merecedores de mais, de privilégios, de ascensão, de possibilidades, né? Quantas vezes que nós queremos ser visto da maneira como acreditamos que merecemos, né? Então, de uma certa forma, nós podemos sim nos sentir muito próximo. Nós podemos nos ver a esse filho como esse filho que vai desfrutar do prazer, como esse filho que fica, que acha tudo aquilo muito injusto, o outro filho que fica, né? E quantos de nós também pode se ver como esse pai amoroso que recebe esse filho de volta depois nesse retorno, quando ele se vê que percebe que errou, né? E ele retorna. Então,
o grande significado das parábolas, quando Jesus nos traz, é que nós podemos estar em qualquer um dos lugares desses personagens. Nós podemos transitar por qualquer um dessas personalidades e desse contexto, porque todos esses sentimentos, via de regra, eles habitam dentro de nós. Eles só vão aparecendo, né, Rê? Exato. E quanto de nós, né, Edna, muitas vezes se afasta do nosso self, daquilo que é o nosso eu mais profundo e nome da materialidade, não falando que a matéria, o trabalho, as posses sejam um problema, e a gente vai se afastando daquilo que é mais profundo. Às vezes a gente se afasta até da doutrina, da religião. Nossa, estou trabalhando demais, não vou mais. Então eu fui para o mundo. E o quanto às vezes a gente vai precisar voltar para a nossa essência, quanto que a gente vai precisar voltar para aquilo lá, dar um passinho para trás e falar, não, mas peraí, aonde eu me perdi nessa caminhada? Deixa eu voltar para aquilo que era mais importante, mais profundo. Então, esse despertar que muitas vezes a gente vivencia, que ela traz nesse capítulo, né, esse despertar do céu, fala, opa, peraí, eu acho que eu estou indo no caminho errado. Eu vivi o mundo, mas agora eu acho que eu preciso ir para a minha essência novamente. Aí a gente volta, né? Porque assim, poxa, é como se essa sombra que tomou conta de nós se dissipasse, e aí a gente pode falar, nossa, agora eu tenho que voltar. E aí vem esse encontro com esse pai, né, Ed? E ela traz a referência de 3 parábolas que fala do perder, né? De se perder. Então, ela fala do filho pródigo, que nós estamos, assim, trazendo essa introdução, né? Ela fala da ovelha perdida, também, mais para frente, trazendo essa mesma interpretação do perder-se, né? E traz a mulher que perdeu a dracma, né? Também. Então, nesse sentido, né? Dessas perdas, cada uma das parábolas com um elemento que configura o significado dessa perda, mas elas entrelaçando-se, nos mostrando do quanto nós estamos perdidos nessa busca da verdade. Por quantas vezes nós nos perdemos realmente, principalmente naquilo que reluz, que, sabe, que nos deixa de uma certa forma distraídos, sem perceber, na verdade, o que é importante para a nossa trajetória. Né? Então, essa parábola do filho pródigo fala desse ser que se perde nos prazeres e que, quando se vê arrastado num processo assim, né, super mal, mesmo que ele se dá conta, ele cai em si. E quando ele se dá conta, ele retorna. E esse pai amoroso o recebe, né, de uma maneira muito, muito empática, amorosa. E vai integrando, né? Esse pai amoroso, ele integra. É uma integração moral, né? E quanto esse pai amoroso não está nos esperando também, né, Edna? Às vezes a gente, assim, quem está acompanhando, às vezes está num sofrimento, está ali, né, se sentindo perdido, adoecido, e aí a gente lembrar, né, que ele está nos esperando e que esse momento de sofrimento muitas vezes leva para esse lugar do autoconhecimento, para que a gente possa encontrar essa verdade. E é a verdade em nós, né? Não é a verdade, né, que está aí fora. Depositada, né? A verdade Exato. que nós vamos construindo e integrando. E ela Exato. vai caminhando nos próximos capítulos, por exemplo, no capítulo 3, ela fala do autoencontro, do encontro e do autoencontro. Quer dizer, na hora que esse filho volta para encontrar esse pai, ele se autoencontra. Quer dizer, ele precisou se perder, passar pelas dificuldades, achar que tudo aquilo era maravilhoso, ele se perde, cai em si, retorna, e quando ele retorna, ele tem a possibilidade de autoencontrar-se. Então, todas as vezes que nós caímos, nós nos desesperamos, mas existe essa real possibilidade de nos encontrarmos, né, e poder trazer de fato aquilo que precisa ser visto.
Jesus, ele fala, né? Ele fala para Simão Pedro lá na barca, você precisava passar por isso para que você pudesse entender algumas coisas, né? Exato. Nossa, ele está iradíssimo, né? Simão Pedro naquele momento. Por quê? Porque quando nós estamos passando pelo sofrimento, dói demais. Não adianta ninguém vir falar assim, você precisa passar por isso para aprender. Aí que nós ficamos bronqueados. Exato. E é difícil acontecer esse autoencontro quando nós não nos entregamos. E como é importante essa volta para casa, né? Porque assim, é como se a gente estivesse voltando a nós mesmos, porque muitas vezes, diante da sombra, a gente se ilude, a gente vai se perdendo ali, né? E não dizendo que a sombra é uma parte nossa que a gente precisa trabalhar, conhecer da luz, né? Mas à medida que essa sombra se dissipa, a gente poder voltar para casa. Esse retorno, ele vai trazer esse conhecimento adquirido, vai ter uma utilidade, né? Então, às vezes a gente faz um curso, alguma coisa, e fala, nossa, fui fazer aquele curso, mas será que vai ter utilidade? Não, vai ter utilidade em algum momento, essa experiência vai sendo... vai ter um fim importante ali para nós e vai trazendo esse aprendizado dessa jornada, né? E tudo passa por um processo de experiências que nos trazem a iluminação. Ela vai falando no capítulo 4, né? Então ela fala um pouquinho do que nós já estamos falando. Perder-se para achar-se, não tem jeito. Muitas vezes nós vamos ter que passar sim pelo sofrimento, por nos sentirmos perdidos, sem entender direito o que está acontecendo, para depois a gente poder encontrar de fato aquilo que é importante para o nosso processo. E eu acho bonito porque ela traz, ao mesmo tempo que ela traz o quanto é importante nós perdermos para nos achar, ela fala do sair de si para poder olhar o outro, né? Que é a figura desse pai, que deixa de lado o que ele sentiu. Ele sofreu, é inegável, com a partida do filho, mas quando esse filho retorna, ele sai de si para poder encontrá-lo, né? Então, Joana vai brincando com essa analogia das palavras para nos ensinar esses detalhes, né? E o quanto essas experiências, essas vivências, né? E esse esforço para o enfrentamento, então a gente vai vivendo as experiências, a gente vai vivendo as dificuldades, né? E aí a gente vai se abrindo para as possibilidades e vai tendo o entendimento e a compreensão, né, que vai trazer, a partir dessas experiências, né, maturidade psíquica para a gente estar buscando coisas novas ou entendendo qual é o nosso caminho. Então, o quanto é importante esse sair de si, se perder, mas ninguém quer se perder, a gente não quer, porque gera sofrimento, mas é aquele sofrimento de transformação, né? Como você falou, né, Edna? Às vezes a gente tem que passar pela experiência para entendê-la. Para entender, mas quantas vezes, né? Eu falo tanto isso, puxa vida, não dava para ser um pouquinho mais fácil? Pois é, né? Falando isso, gente. Não, mas vai ter que ser desse jeito, né? Exato. Vai ser um pouquinho. Não podia ter um manual de instrução, né? Um mapa, né? Ó, vai para ali, né? Vai ter uma dificuldade ali, olha, pega, né? Assim, ó, você faz ali a musculação para você ficar mais forte, para você conseguir carregar. Não, você vai descobrindo no processo. Né? Eu gostei desse capítulo, Edna, quando ela fala de rejubilar-se, né? Aí, assim, o que eu entendo, né? Assim, a gente pode escolher lidar com o sofrimento de várias formas, do aprendizado de várias formas. Então, eu posso entrar no vitimismo e ficar assim, nossa, que coisa horrível, passei, etc. e tal. Mas também, né? A gente pode entender esse nosso processo e vivenciá-lo ali, né? Com uma comunhão da vida, com bem-estar, né? Leve no nosso coração, naquilo que a gente fez, tudo que a gente podia dentro das situações. Então, é meio como assim,
trazer um pouco de leveza para esse processo, né? Porque às vezes, né, quando a gente se perde, a gente fala, nossa, que situação horrível, tal, e não perde, não vai continuar sendo um momento desafiador, sim, mas o quanto eu posso ter um olhar ali ampliado para a situação, eu falo, não, olha, como foi bom talvez ter passado por isso, e hoje eu entendo isso, e hoje eu estou mais forte para passar por aquilo outro, né? Então, esse júbilo, né? Essa grandeza ali, entender essa grandeza desse processo. E ela fala que se nós nos rejubilarmos, nós vamos aproximando mais desse componente de integração do self, nós vamos nos alinhando mais com o self, que é o nosso espírito imortal, né? Porque se eu ficar na dor, no entendimento, desse sofrimento mental, eu vou ficar mais na postura egóica, imatura. Então, quando eu deixo de lado, quando o pai deixa de lado a dor que ele mesmo sentiu pela distância do filho, né, pela exigência do filho, que exige todo o dinheiro para poder sair, quando ele deixa de lado tudo o que ele sentiu e o recebe de volta, ele está em contato de maturidade psicológica muito maior do que se ele ficasse ali ressentido, magoado, na dor, né? Então ela vai falando do quanto é necessário esse destaque na nossa integração psíquica para que nós possamos ter esse despertar. Gente, é muito lindo pensar em tudo isso. É uma delícia pensar nisso. Vivenciar não é tão gostoso, não, mas refletir é gostoso. Exato. Aí ela vai para um capítulo Conviver e Ser, né? E eu acho muito interessante que é o cair em si, né? Então, é naquele momento que, diante desses desafios, a gente tem uma tomada de consciência. Mas, peraí, né? Eureka! Antigamente o pessoal falava, Eureka! Descobrir, né? Que é o passo inicial para esse processo de mudança. Então, quando você fala assim, opa, agora eu estou entendendo esse mapa aqui e sei qual é o caminho que eu tenho que prosseguir, né? E aí ela traz essa questão dessa coragem que a gente precisa ter nesse processo, porque assim, todo esse processo de ascensão, principalmente quando a gente está indo nessa busca dessa verdade, mas essa verdade íntima, interna e desse Deus em nós, ela vai passar por sacrifícios. Mas a questão é que esses sacrifícios, eles vão trazendo, trazendo conquistas que vai burilando a nossa intuição, né? Vai trazendo ali como um norte, e à medida que a gente vai se apropriando desse processo, né, dentro dessa dinâmica, a gente vai vivendo uma harmonia constante. Então, à medida que eu entendi, né, tem ali um motivo para eu estar passando por isso, eu entendo o meu processo e eu estou aqui grata por estar passando por isso. E eu, assim, até brinquei com a Edna, né, em algum momento hoje de começar a nossa live, você pega a mão de Deus e vai, né? Você vai na harmonia constante e colocando o amor em ação, né, que é a base de toda essa história. É isso, Edna. O quanto nós precisamos ser integral. Então, assim, dentro de cada um de nós vai ter, sim, essa dificuldade, muitas vezes, esses sentimentos que não são tão equilibrados, e isso vai fazendo parte de todos nós. Então, não vai ter jeito, vamos nos tornar integral, reconhecendo que em mim habita todas essas condições, não é negando que nós vamos encontrar esse processo de iluminação. Ao contrário, né? Diante dessa crise existencial, que é o próximo capítulo, que nós vamos nos aperfeiçoando. É através das dificuldades que nós vamos enfrentando, daquilo que vai aparecendo, do reconhecimento
de tudo que habita em mim, que eu vou tendo essa força para seguir adiante, esse reconhecimento, né? E, sobretudo, eu vou aprendendo a lidar com essas habilidades, né? Eu vou tendo habilidades para desenvolver tudo o que existe dentro de mim. Nós temos o material para trabalhar todas essas questões. Nós temos as ferramentas, pronto, essa palavra que não me veio. Nós temos as ferramentas, mas nós vamos ter que ir reconhecendo. Se eu não reconhecer, eu não vou nem saber que eu tenho. Exato. E eu acho que, até para o pessoal entender um pouquinho, é dolorido, por exemplo, você abrir mão, não abrir mão, mas assim, tipo, eu conquistei tudo isso, isso daqui, isso é importante, mas isso já não me serve mais, tudo que eu tenho, para aquilo que eu quero ser, né? Então, meio que Jesus, em uma das passagens dele, ele fala, olha, deixe seus bens e me segue, né? Então, assim, deixe tudo aquilo que você tem e me segue. É dolorido, precisa dessa coragem, né? E eu gostei muito, Edna, nesse capítulo, que ela faz uma analogia do processo de individuação como um parto, né? Mas é aquela dor que leva à plenitude. Então, é dessa dor, né? Entre as conquistas externas, que eu sempre conquistei, e às vezes é até mais fácil, porque você sabe qual é o caminho, né? Então, assim, se eu trabalhar mais, se eu fazer aquele curso, etc e tal, eu vou conquistando tudo isso para a conquista interna, que aí dá um pouco mais de trabalho, a gente tem que abrir mão de algumas coisas e fazer alguns sacrifícios, né? E aí ela vai alinhando, né? Todas essas experiências que nós estamos vivendo, essa experiência do cair em si, do tomar consciência, do perder, do achar-se, desse entendimento todo, ele vai, de uma certa forma, mexendo com a nossa saúde integral. Né? Ele está plenamente ligado, né? Ela coloca na série psicológica inteira. Aliás, tem até alguns livros aqui na playlist que ela fala muito da saúde, né? Por exemplo, no quarto livro, que ela fala da saúde, momentos de saúde e consciência, ela vai trazendo o quanto que está tudo muito integrado, o quanto nós somos esse ser espiritual, material, emocional. Então, tudo isso vai fazendo essa correlação, né? E ela usa a parábola dos talentos, que é lindíssima também, muito linda, vale a pena ficar ali relendo e pensando nesse livro, porque, de fato, né, quanto mais você tem, mais vai ser dado para você conseguir cumprir, fazer e caminhar para esse progresso, né? Então, nós ouvimos muito na casa espírita, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É inegável. E às vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer isso, não. Dá um medo, né, Edna? Mas daí depois você fala, poxa, era isso que eu queria fazer mesmo. Por que eu não comecei a fazer isso antes? Mas é esse enfrentamento que Joana está falando. E aí, como é que vai ficar? Você vai enfrentar essa situação? Então, assim, se existem os dons divinos dentro de nós e se as oportunidades vão aparecendo, também nós vamos caminhando com essa aceitação, ou não. De repente nós podemos negar, o nosso ego está lá tranquilinho, numa boa, falar, vou não. Vou não, né? Não quero assumir responsabilidade, né? Pode ser, e tudo bem também, estamos no nosso direito, tá tudo certo, né? Mas assim, é a marcha do nosso progresso, vai ficando mais estacionada ou mais recuada diante daquilo que nós vamos trabalhando para o nosso aperfeiçoamento, né? É tudo uma opção, é sempre uma opção nossa. Exato. Que lindo esse livro, gente. Olha, eu vou falando, vou fazendo propaganda, porque aí ela vai trazendo a busca do significado da vida, né? Ela vai falando desse significado, ela fala da individuação, do quanto você precisa encontrar o sentido da sua existência. E aí é de lei ficar pensando a respeito, né?
Você que está nos escutando agora, já pensou sobre o significado da sua vida? O real significado, o real, o verdadeiro, o que não é transitório, o que deixa suas pegadas por onde você passa de maneira muito substancial e plena. É disso que Joana está falando. Né? Sim, sim. Edna, se você me permite, eu estava vendo, assim, fazendo parênteses, doutor Alexander Moreira ganhou um prêmio, aí ele divulgou um artigo sobre genética dos médiuns. Então, cientificamente, internacionalmente, ele trabalha muito em relação à parte científica da doutrina. E aí eu estava vendo um videozinho pequeno dele no Instagram, ele falou assim: se você não encontrou o sentido da sua vida, às vezes você está pensando que é algo grandioso, grandes transformações. Ele falou: não, pega menos, vamos olhar ali dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas coisas, aquilo que, sabe, vibra o nosso coração, enche nossos olhos, né? Quando a gente está fazendo, ali já é o começo. Né? Então, essa busca de significado da vida, então, às vezes, né, pode ser de um trabalho voluntário, ali você trabalhando com as crianças, vendo aqueles olhinhos, você proporcionando aquele momento, isso pode ser um significado da sua vida, né? Você ali trabalhando dentro da casa espírita, recebendo as pessoas ali, né? E aí você fala, nossa, como é gostoso acolher e receber as pessoas, né? Aí você fala, mas nossa, esse é um significado da vida? Por que não? Ter tempo de brincar com os filhos e ali viajar e apresentar o mundo para os filhos? Por que não? Às vezes a pessoa acha que vai ser, nossa, eu quero significado da vida ali é escrever um livro, né, ou assim, não que tenha tamanho ou não, mas às vezes as pessoas param nessa busca do significado porque não tem que ser igual a Jesus. Então, se eu não sou igual a Jesus, eu não sou nada. E não, o que eu estou questionando aqui é que às vezes a nossa verdade ela é muito mais simples do que as dificuldades que a gente coloca para encontrar elas. Faz sentido, Edna? Eu deixei confuso. Não, não, faz muito sentido. Foi maravilhoso você lembrar do Dr. Alexander, ele merece todo respeito, porque Joana também nesse livro fala das pessoas que são trazidas aqui nesse planeta para poder divulgar, quando ela fala, traz um pouquinho a questão da mediunidade, dos processos reencarnatórios, ela cita Jung falando da psicologia, e nós utilizamos a psicologia analítica hoje para pensar no lado espiritual também, aqui nos estudos de Joana. Então, todas essas pessoas contribuíram bastante, contribuem para esse legado. E sim, é muito importante nós pensarmos nesses pequenos gestos do qual vão fazendo conexões com a nossa alma e nos entregarmos a esses pequenos gestos, porque eles podem nos levar também a conquistas maiores, e eu concordo com você, não precisa ser nada mensurado no mundo material, mas essa conquista maior que habita dentro de nós. Né? Essa alegria existencial que, de repente, você está se percebendo, você está se iluminando, você está percebendo que aquilo está modificando a sua existência. E isso é o mais importante. Se eu estou melhorando a mim nesse contexto, é muito grande. Cada ser que se ilumina, ele favorece toda a vibração do planeta. Cada um de nós que vamos melhorando, nós vamos mudando toda a energia do todo. Né? A espiritualidade sempre nos alerta que sejamos nós a levar a luz, que um leve a luz nos trabalhos mediúnicos. Eu vivo recebendo esse alerta. É importante, porque um levando a luz, ele vai clareando os outros. Exatamente. Iluminando tudo. Exato. E é do pequeno mesmo, para o macro. É muito bonito pensar nisso. Sim, sim. E aí ela traz a importância dessa busca interior, né? Essa busca que começa nesse processo de identificação interna e do inconsciente, do eu mais profundo,
né? E essa é através da reencarnação, da evolução, dessa aprendizagem, né, que vai acontecendo durante a nossa história para ter um repertório para o futuro, né? Dentro da relação da fé e da religião, porque o como é importante essa vivência do Deus em nós, né? Dessa ligação com o alto, porque ela, de alguma forma, vem trazendo essa vitalidade, essa perseverança diante das dificuldades. Não deixa de dizer o quanto é importante o processo de trazer o pensamento, da gente pensar sobre isso e agir, né? Porque a mudança ela só vai vir com a ação. Por isso que eu falei que esse livro é um manual de instrução quando aplicado, né? Porque só ler não vai trazer esse processo. Ela vai fazendo essa convocação, né? O livro inteiro. Exato. Quanto nós precisamos estar atuantes, né? E fazendo acontecer esse processo. E identificando todo esse aprendizado que vai sendo estabelecido, cada aprendizado que chega nas nossas vidas, o que ele está modificando? Que despertamento ele está trazendo em mim? Isso, gente, pode ser na convivência com o outro, numa conversa. Quantas vezes um amigo chega e fala um detalhe, pronto, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Era isso que eu precisava compreender. Então, e aí? Eu vou deixar... É como um talento recebido, é como um tesouro recebido, né? É como um dom recebido. Eu vou deixar ali, como é que fica? Exato. Então, a proposta é ir trazendo para dentro de si, integrando. Em psicologia, nós falamos, vamos integrar tudo isso em nosso ser. Nós precisamos dessa integração completa, da luz, da sombra, do que é bonitinho, do que é feinho. Nós precisamos integrar para poder compreender e poder trabalhar a nossa evolução. Exato. Porque à medida que a gente tem essa aceitação, né, daquilo que não é tão bom, que a gente pode aí a gente pode transformar, né? Então vamos supor, vou fazer aqui uma analogia. Eu olho para a parede da minha casa e eu aceito que a parede está ruim, porque ela está quebrada, está rachada. À medida que eu aceito, eu vou pôr esforço para arrumar ela. Agora, se eu fico ali, não está quebrado, não. Daqui a pouco a casa cai, né? E aí, assim, poxa, podia ter feito isso antes. Não. Então, quando a gente aceita, a gente transforma, né? E esse é o processo de evolução, né? Com trabalho, com aceitação, é que a gente vai ampliando essa capacidade do self e gerando esse estado de luminoso, né? Que aí é aquilo que a gente está falando do Deus em nós, né? O Deus que habita em nós, porque à medida que eu vou me conhecendo, me percebendo, aquilo que me dá sentido, eu tenho essa força. É como se assim, tipo, não, eu vou conseguir. Ah, mas parece que tá tudo, vai dar tudo errado. Não, mas a gente vai conseguir, né, Edna? Vamos conseguir. E essa manifestação do divino, ela vai acontecendo de várias formas. Exato. Se você começa essa caminhada, se você começa a dar os primeiros passos, o divino vai se manifestando na sua vida. Exato. E vai fazendo acontecer, vai dando... Não é que vai fazendo acontecer como mágica, mas ele vai dando elementos, sinais, né? Vídeos, saídas para de fato acontecer. Então, é a nossa disponibilidade interna. Exato. Então, aí às vezes é um amigo que aparece, como você falou, e fala uma coisa, fala, nossa, não tinha pensado nisso. Aí, às vezes, você procurando ali nos livros, nossa, aquele autor falou comigo e eu vou seguir. Aí você vai ler a parábola de Jesus ali, dos talentos, você fala assim, ele fala, não, olha, a gente tem que multiplicar isso. Não, olha, eu acho que eu vou por esse caminho. Aí quando você vê,
E aí vai dando, o negócio vai acontecendo, você fala, nossa, não é que aconteceu mesmo? E vai. E assim, até pensando nisso, na questão do luminoso, tem no próprio capítulo, não estou voltando no capítulo 6, tem uma frase que Joana coloca, que é assim: Cristo é o homem interior que chega no caminho do autoconhecimento. Então, a gente tem que resgatar esse Cristo dentro de nós, nesse processo do autoconhecimento. Então, quando ela fala dessa frase, a vivência desse luminoso é isso. É meio como se a gente fosse reconhecendo, né, esse processo, A divindade a mesmo, né? divindade habitando em nós e nos dando força para que a gente possa realizar esse propósito. Ela usa muito esse termo, né, deltropismo no livro, ela usa bastante, né, dessa integração desse Deus, desse uno, dessa unidade. Sim. Aliás, esse livro ele é recheado de frases bonitas, o meu ele é inteiro riscado, eu vou riscando. Pois é, o meu também. É que se a gente fosse ficar lendo as frases, né, Edna, ia ficar 3 dias aqui, né? É que ele é recheado. Eu acho que Joana, assim, ela é sempre muito inspirada, é inegável isso, mas eu não sei se é o tema, mas ela estava tão poética nesse livro. Eu senti assim, tão poética, tão reflexiva. É um livro mais aprofundado. Né? E ela fecha o livro trazendo a questão da vida e da morte. Né? A fatalidade da morte, aí ela traz esse corpo físico, as células, tudo esse enfrentamento também dessa realidade que se faz necessário, né? A vida do nosso espírito imortal, essa reflexão que nós devemos ter. De vez em quando na série psicológica ela vai falando disso, porque eu acho que é o sofrimento que permeia a todos nós, né? Aqui. Então, qualquer um de nós está sujeito a todo momento a refletir sobre isso, que é algo que de fato nos arrebata quando nós passamos por essa situação. Então, ela vira e mexe, vai trazendo. Mas ela conclui, né? Falando de pensar, prestar atenção nessa vida eterna desse espírito, tratar com carinho o nosso ser imortal. Com cuidado, com atenção, com profundidade. Eu sinto bem dessa maneira esse desfecho, como se fosse um convite, ela faz um fechamento do livro, um convite para termos atenção e olharmos com carinho para a imortalidade da nossa alma. Exato, exato. E que é um processo que vai ter continuidade, né? Então, pensando na questão da reencarnação, esse processo de amadurecimento psíquico, dessa apropriação de recursos, desses aprendizados que a gente vai fazendo durante a jornada, a gente vai levar adiante. Então, muitas vezes o nosso corpo está envelhecendo, as nossas células, tudo. E assim, é lógico que a gente tem a responsabilidade do cuidado do corpo, mas sem se perder, porque também às vezes a gente se depara com a questão da morte, as pessoas querendo viver eternamente neste corpo, né? Então, vai se perdendo por causa dessas necessidades mais exteriores, e ela vem trazendo essa profundidade, né? No sentido de que o quanto eu preciso cuidar desse ser imortal, fortalecer, estudar, né? Esse desenvolvimento moral e intelectual para que a gente possa seguir em frente também levando essa bagagem. Muito profundo pensar, né, em tudo isso. Exato, então, exato. Porque essa vida material, ela nos leva a pensar muito no fora, né, no externo. Ela vai trazendo sempre essa ligação, principalmente em tempos tão atuais, né, a olhar para esse corpo, né, de maneira muito exagerada. Então, quanto isso também faz com que nós possamos fugir dessa verdade. Então, é sempre pensando no tema desse livro, né, que nós possamos ir buscando a verdade, o equilíbrio, a integração em todos os episódios da nossa vida, em tudo aquilo que nós vamos passando, para viver, que é o que ela coloca, né, uma vida harmônica. Eu adoro essa palavra, harmonia, né? Então, quando você vê que a pessoa está harmônica,
ela está conseguindo integrar ego e self. Exato. Ela está saudável. Está saudável, está integrando, né? Quando a gente não sabe explicar direito o que aquela pessoa tem, pode ter certeza que ela está fazendo um trabalho muito grande para integrar esses dois elementos. Muitas vezes nem sabe que está fazendo. Exato. Né? Mas está integrando e passa essa harmonia, esse bem-estar, a gente passa até a admirar, né? Eu estou lembrando aqui de pessoas na doutrina espírita que traz bem esse processo harmônico. A gente fica olhando para a pessoa assim, né? Exato, exato. Muito gostoso. Gente, que livro incrível. Olha, fica um super convite para todos. Pois é. Eu falo que fica difícil ler a obra da Joana, aí você fala, não, esse é meu predileto, aí você vai ler o outro, não, agora é esse. Aí você fica tão dividida, né? Ai, gente, é muito bom mesmo. Ai, gratidão. Em busca da verdade, 15º livro da série psicológica. Então, na semana que vem, nós estaremos com Psicologia da Gratidão. Uhul. Gente, é um livro muito necessário de refletir perante os tempos tão atuais. É um livro também lindíssimo. Eu diria que esses dois, eles linkam, né? Em busca da verdade e psicologia da gratidão, eles vão linkando e vão nos trazendo esse despertamento interior, assim, nos chamando, nos convocando para essa verdadeira gratidão, usando o termo, né? O sentido real da gratidão, que a Joana nos ensina, e aqui ela está trazendo, né? A reflexão sobre a verdade. Então, ela vai aprofundando nos 2 últimos livros da série. Fantástico, muito feliz de estar Sim, e assim, né, Edna, é lógico que em uma hora a gente não ia conseguir trazer a verdade para vocês, né, assim, tipo, a gente tentou aqui desenhar o mapa, mas estudem, leiam, né, tirem suas dúvidas, e assim, revejam o vídeo, porque assim ele é muito gratificante à medida que a gente começa a entender esse processo e aplica na nossa vida. Releia as parábolas que ela cita, porque agora, pensando nesses elementos psicológicos, a parábola vai fazendo até um novo sentido. E foi isso que Jesus quis, deixar cada vez mais um novo sentido para a nossa reflexão. É isso, então. Nossa, muito grata por aqui estarmos, viu? Com cada um que está conosco nessa jornada, lembrando que o pessoal da mídia, a nossa querida Fernanda, ela já organizou lá no canal do YouTube a playlist bonitinha de todos esses estudos livro a livro, para que nós possamos nos sentir ali instigados, né, a rever sempre que necessário esse estudo tão aprofundado. Né, Edna, o que seria da gente sem eles, né? Não teria. Não teria nem aqui esse estudo. Não teria, gente. Não teria. Muito legal o trabalho. E é isso que Jesus quis de cada um de nós, né? Esse crescer em sociedade. Jesus, ele quis nos mostrar que isso é possível através das diferenças, né, de cada um. Quer dizer, para um é tão fácil uma coisa, para o outro é mais difícil, então a gente vai integrando na equipe todos esses seres. Que bom! Esteja conosco aí no próximo estudo. Gratidão por tanto. Gratidão. E vamos nos vendo, viu? Tá, um beijo, gente. Até.